Olá, sexto ano, tudo bom? Passando aí para passar mais essa aula, a aula que a gente está fazendo sobre o capítulo 8, módulo 4, capítulo 8, a gente fechar nosso conteúdo aí de quarto bimestre, ok? Hoje a gente vai estar falando aí sobre questões do meio ambiente e algumas atividades que estão relacionadas aí ao meio ambiente, ok? Vamos começar lá no início do capítulo 8, eu vou compartilhar a tela aqui. E, se possível, pega seu livro para você acompanhar. Bom, vamos lá. No capítulo 8, ele está falando sobre a sociedade, a natureza e as questões ambientais. Vamos estar lendo aqui o início, a gente ir para a nossa folha de perguntas e respostas dessa semana, que é a atividade. Bom, o ser humano depende da natureza para a sua sobrevivência. No entanto, algumas atividades humanas causam danos a ela. O solo cultivável, os oceanos, os rios, os lagos, a fauna e a flora mostram sinais de que essas atividades resultam em graves consequências para a conservação dos recursos naturais do nosso planeta. Neste capítulo, vamos conhecer alguns dos principais impactos ambientais da atualidade. Então, como eu falei, a gente está tratando aí sociedade, a natureza e as questões ambientais. A sociedade precisa dos recursos naturais e aquilo que a gente chama de natureza é da onde se tira esses recursos. Existe essa necessidade da sociedade tirar os recursos da natureza. E como é que ele tira esses recursos? Através de suas atividades, principalmente atividades econômicas. E a gente vai dar uma olhada nessa relação aí, nessa aula. Vamos passar agora para a página 350, que é o tema de hoje, dentro do assunto do que a gente vai ver. A gente vai ver a questão da distribuição da água, que é um dos recursos que o homem, né, o ser humano, explora da natureza, e essa distribuição a gente vai ver também no contexto do Brasil, né, como funciona, por que tem diferença, quais as diferenças, né, porque nem todo lugar tem a mesma disponibilidade de água, e aí isso causa alguns impactos, né, social, e quando existe a questão de um número maior de pessoas, isso também causa um impacto, aquilo que chama de impacto ambiental. Vamos dar uma olhada nisso, passar aqui, mudar a folha, lá para a página 350. Tendo já feito a introdução do assunto, página 350, essa aqui. Deixa eu aumentar aqui. Então, vamos lá. A ameaça de escassez de água. Primeiramente, o que é escassez de água? Escassez de água é quando tem uma quantidade tão reduzida que se aproxima de não ter nada, né? Se aproxima do zero. Então, é escasso, é algo que é muito raro, que é difícil de encontrar, que você não encontra com tanta simplicidade, com tanta facilidade, esse recurso disponível. Então, aí está falando da ameaça da escassez de água, né? A água a gente tem, mas o que pode correr esse risco? O que pode gerar esse risco? De a água estar escassa, de a água estar, não está disponível, né? Vamos dar uma olhada aí no texto e a gente vai passar aí pelo conteúdo que a gente precisa responder à atividade e o exercício dessa semana. Então, diz assim, ó, grande parte da superfície do nosso planeta é coberta de água, que está sempre em movimento e é um recurso indispensável à vida. No entanto, é preciso considerar que a água salgada dos oceanos e mares representa 97% do total da água encontrada no mundo e, atualmente, não pode ser usada para o consumo. Além disso, parte da água doce se encontra congelada nas geleiras das regiões polares e nas montanhas. Assim, apenas 3% de toda a água existente no planeta representa a água doce potável e disponível para o consumo. Desse total, contudo, uma parcela se encontra perdida por causa da poluição de rios, lagos e aquíferos subterrâneos.
Água que é chamada de doce é essa água que não é salgada, né? Não é que ela tenha o sabor adocicado, mas é simplesmente toda água que não está lá no mar, não está no oceano, que não tem essa parte salgada, é chamada de água doce. Mas, na verdade, é a água que a gente vê aí nos rios, nos lagos, né? Como está apresentando aí nos aquíferos subterrâneos. Aquíferos subterrâneos, como é que a gente usa essas águas? Através dos poços que a gente faz, né? Fura o poço, a gente tira a água ali do interior da terra, e isso aí a gente encontra esses reservatórios que estão debaixo da terra. Então, essa também é uma água doce que dá para usar, né, com mais facilidade. Vamos seguindo aqui, ó. O outro problema é a distribuição desigual da água doce potável pelos continentes e países. Então, considerando toda a água que tem no mundo, e essa água doce, ela não está igual em todos os lugares, considerando aí os países e os continentes. Vamos continuar a leitura aí. A América do Sul, por exemplo, tem água potável em quantidade 3 vezes maior do que na Europa. E isso graças, em grande parte, à bacia hidrográfica do Rio Amazonas. E vamos frisar isso aqui, ó. A América do Sul tem uma quantidade 3 vezes maior do que a Europa. O Brasil possui vastos recursos hídricos, mas eles estão distribuídos de maneira desigual em seu território. A região norte, por exemplo, apresenta fontes abundantes, mas não é densamente habitada, como as regiões sul e sudeste do país. Ou seja, na região norte do Brasil, tem muita água, mas tem pouca gente, né? Não é um local densamente povoado, não é um local densamente habitado. Por outro lado, continuando a leitura aqui, ó, por outro lado, em algumas áreas do interior do Nordeste, ó, aqui está falando da região norte, e aqui está falando da região Nordeste. Na região Nordeste, a água é um recurso escasso em razão da falta de chuvas. Então, no norte é um local que tem água em abundância, por causa principalmente aí da bacia do Rio Amazonas. E a região Nordeste é um local que tem recursos escassos em razão da falta de chuvas. Dois lugares com situações diferentes. Nesses lugares, a população enfrenta dificuldades, inclusive para adquirir água necessária para o consumo diário, ok? Então, a gente viu aí que não está distribuída de forma igual, ok? Vamos passar agora para a página 355. Vamos só fazer essa introdução aqui, que a gente vai ler a página 355, ó. Poluição atmosférica. Só esse primeiro parágrafo aí. Nas grandes cidades, a poluição atmosférica prejudica a qualidade do ar e a saúde da população. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, as maiores cidades brasileiras e do mundo apresentam níveis de poluição acima do limite aceitável. Então, a poluição atmosférica, ou seja, a poluição do ar, é algo grave e preocupante. E, como eu falei no início, a gente está vendo a questão de sociedade, meio ambiente, e dentro dessas relações existem as atividades, né? Atividade econômica, atividade social, ou seja, as atividades que esse grupo de pessoas que está num determinado lugar fazem, né, para suprir as suas necessidades, e por isso tirando alguma coisa da natureza, é que vai causando alguns danos, né? Tem coisas que são razoáveis, mas que são possíveis, né, toleráveis,
mas tem coisas que vão causando dano ao meio ambiente. Então, isso é preciso ser visto para que não seja destruído o meio ambiente de maneira intensa e de maneira que não dê para se recompor, ok? Mas dentro desse análise aí, a gente vai ver esse gráfico, ok? Nosso ponto aqui é no gráfico, está falando aqui, ó, veja a seguir as principais fontes emissoras de poluentes na atmosfera. Então, o que emite gases, principalmente gases poluentes, na atmosfera. E isso causa poluição. Quais são as principais fontes? De onde vem qual é a atividade aí que está emitindo esses gases poluentes na atmosfera? Né? Dentre as principais, vou aumentar aqui para a gente olhar o gráfico. Opa. Então, a gente tem aqui um gráfico mostrando que os poluentes da atmosfera, a poluição da atmosfera, desculpa, vamos lá, de novo. A poluição atmosférica e principais fontes. Dentre os que tem aqui, a gente tem geração de energia elétrica, 42%. A gente tem transporte, 24%, responsável pela emissão de gases poluentes. Indústria, 19%. E residencial e comercial, 6%. Ok? Alguns outros que também emitem, mas aí só 9%. A gente tem como principal aqui a geração de energia elétrica, é o que mais emite aí, gases poluentes na atmosfera, ok? Bom, esse é o nosso conteúdo de hoje. Agora vamos responder aí a folhinha dessa semana. Quais são as questões que estão aí para a folhinha dessa semana? Primeiro, considerando a distribuição dos recursos hídricos no Brasil, qual é a região que apresenta fontes hídricas abundantes, mas não é não é densamente habitada? Então, como nós lemos no início, o norte, que é a região norte do país, no norte do nosso país, né, que é a região aí, é o local onde isso acontece. Tem uma abundância de recursos hídricos, ou seja, abundância de água, tem muita água, mas não é densamente ocupada, não é densamente habitada, ok? Então, a resposta do número 1 é região norte. A questão 2 vem perguntando assim, ó, considerando a distribuição de recursos hídricos no Brasil, qual é a região com áreas onde a água é um recurso escasso pela falta de chuva? Então, nós vimos que o local onde a água é escassa, ou seja, quase não tem, é um produto raro nessa região, e isso acontece por falta de chuva, é a região Nordeste. Essa foi a 2, agora a 3. De acordo com o que foi estudado, qual atividade se apresenta como a principal fonte emissora de poluente na atmosfera? E nós vimos agora aí no livro que a principal fonte emissora de poluente na atmosfera é a produção de energia elétrica, ok? Como está aí na tela o gráfico, ó, geração de energia elétrica, que tem aí, é responsável por 42% dessa emissão de gases poluentes, ok? Então, estamos respondendo aí nossas questões, e essa é a nossa aula de hoje. Então, nós ficamos por aqui até a próxima aula nossa.